Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis 26. Isaque na terra dos filisteus. Isso. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 26. Vamos ler o versículo 1, que diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha só, Isaque, ele foi para Gerar, diz a Bíblia. E lá em Gerar, ele foi se encontrar com Abimeleque, o rei dos filisteus. E a Bíblia diz no versículo 2, queridos: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças para o Egito ou ao Egito, fica na terra que eu te disser. Porque Isaque, ele estava com um pensamento de descer ao Egito. Ele queria sair de onde estava e ir ao Egito. Ele tinha seus propósitos para ir ao Egito. Porém, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então nós às vezes queremos ir a tal lugar, queremos fazer tal coisa, mas Deus ele chega e diz: não vá, não faça. Deus ele vem e muda a situação. Porque, como diz a Bíblia também, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então veja que o plano de Isaque era ir para onde? Para o Egito. Mas Deus, ele disse: não desça ao Egito, não vá. Deus falou: fica na terra que eu te disser. Irmãos, a melhor coisa é obedecer à voz de Deus. Quando Deus ele fala algo para nós, quando Deus ele nos orienta, quando Deus ele diz: olha meu filho, vai por aqui, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque nós sabemos que quando na Bíblia pessoas desobedeceram a ordem de Deus, não cumpriram aquilo que Deus falara, porque Deus ele, certa vez, você lembra do homem de Deus que a Bíblia diz, que o Senhor disse para ele: naquela cidade você não vai comer pão, não vai beber água, e quando voltar, não volte pelo mesmo caminho. A gente já falou isso aqui. Mas ele simplesmente, na verdade, no início, quando ele chegou naquele lugar, ele de fato não comeu pão, não bebeu água, ofereceram para ele, ele disse não. Ele estava obedecendo a Deus. Mas quando apareceu o profeta velho para ele e o enganou, dizendo: eu também sou profeta igual a você, e um anjo de Deus apareceu para mim e conversou comigo e disse que eu te chamasse para você comer na minha casa, beber água e depois você voltar. Eu vou preparar um jumentinho para você e você vai voltar em paz. E ele foi, comeu pão na casa do profeta velho, bebeu água e voltou pelo mesmo caminho.
e o final deste homem de Deus foi triste, porque o leão veio e o devorou. Quer dizer, não chegou a devorar, mas o matou, não é? Derrubando-o da jumenta. Então a Bíblia diz que estava lá no chão o corpo do homem de Deus e a jumenta ali parada perto dele. O leão foi lá e matou o homem de Deus, e ele morreu por quê? Porque desobedeceu a Deus. Ele simplesmente desobedeceu. Claro, foi enganado, mas a partir do momento, querido, que você é uma pessoa de Deus e Deus falou contigo tal palavra, você tem que ter um cuidado. Nós temos que viver assim, em alerta. Nós temos que pedir a Deus o espírito de discernimento, porque senão vai aparecer qualquer um e vai acabar te enganando. A Bíblia diz que Satanás, ele tem poder para se transformar em quê? Você lembra? Até em anjo de luz. E ele consegue enganar muita gente. Então você tem que estar em comunhão com Deus, buscando de Deus discernimento, sempre estar atento no Espírito, andando no Espírito, para você não ser enganado. Porque quem está no Espírito, quem está ali ligado com Deus, em obediência a Deus, o Senhor não se deixa enganar. E Isaac, ele queria ir para o Egito, porém Deus falou: não vai, fica na terra que eu te disser. Então Isaac tinha que obedecer a Deus para que ele fosse bem sucedido. Isaac queria ser bem sucedido. Isaac estava em busca de crescimento. Isaac era filho de quem? Abraão. E uma vez sendo filho de Abraão, Isaac, ele já tinha muito conhecimento desse Deus. Ele já tinha uma intimidade com Deus desde cedo. Ele era uma pessoa já experiente na fé, porque ele já entendia as coisas de Deus. Você vê que aos 12 anos de idade, quando ele foi ser sacrificado a Deus pelo seu pai Abraão, na hora que Abraão está lá com ele, indo até o monte que Deus mandou ele sacrificar Isaac, você lembra que Isaac fez uma pergunta ao pai? Não foi assim? Pai, eu estou vendo aqui a lenha, o cutelo, estou vendo tudo, todo preparativo para o sacrifício, mas o cordeiro, onde está? Então você vê um garoto de 12 anos de idade, mas ele já sabia, não é? O que representava o sacrifício, o porquê do sacrifício, como era feito o sacrifício. Então ele pergunta ao pai: cadê o animal? Não é? Eu sempre vejo, em outras palavras, sempre vejo o Senhor levando tudo, inclusive o cordeiro, e dessa vez o Senhor não está levando o cordeiro. Por quê? Então Abraão disse: o cordeiro Deus proverá para si. Deus proverá, meu filho. Então, queridos, Isaac, ele cresceu nessa fé. Isaac cresceu nessa intimidade com Deus. Ele foi ensinado pelo seu pai Abraão. Então Isaac sabia o que era obedecer a Deus. Ele já tinha visto o seu pai fazer isso muitas vezes. E agora Deus está dizendo: Isaac, não vai para o Egito, mas fica na terra que eu te disser. E assim diz a Bíblia, continuando o versículo 3, o Senhor diz: habita nela, olha só, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Imagina Deus falando para você: fulano, fica na terra que eu falar para você, eu serei contigo e eu vou te abençoar. Puxa vida, você, não é? Você fica tranquilo, porque Deus mandou ficar naquele lugar. Se Deus escolheu um lugar para mim, então não há lugar melhor de estar do que esse, porque esse foi o lugar que Deus escolheu. Primeiro ponto, foi Deus que escolheu. Segundo, o Senhor está dizendo que vai ser comigo.
nessa terra. E terceiro, que além de ser comigo, ele disse que ia fazer o quê? Que iria me abençoar. Então vê, fica nessa, porque eu estou escolhendo para você. Além de você habitar nela, eu também estarei com você habitando nela. Estarei contigo, ele disse. Não há melhor companhia do que esta, não é? Do que a de Deus. Então Deus está comigo, e além de estar comigo, Ele não está comigo só por estar, mas Deus está comigo para me abençoar, para me proteger, para me livrar, para me fazer crescer, prosperar, porque esse era o objetivo de Deus. Deus queria abençoar Isaac de forma extraordinária, naquele lugar, naquela terra, onde, na verdade, não era o momento oportuno de se plantar alguma coisa. Os homens daquela cidade, eles sabiam que não era o período, o tempo, mas Isaac, ele iria usar a fé, porque Deus iria honrar Isaac pela sua fé, pela sua ousadia. Ele foi ousado na cidade ou na terra que Deus falou para ele habitar. Então veja, a Bíblia diz aqui, continuando, vamos ler o 3. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então veja, que segurança Deus está passando para Isaac. Que coisa boa, você saber que já deu tudo certo, porque Deus está dizendo que vai te dar todas estas terras. É Deus que está dizendo que vai te entregar todas estas terras, porque Ele tinha feito um juramento a quem? A Abraão. Então quando Deus ele faz um juramento, uma promessa, Ele cumpre. Ele disse isso: assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, antes se efetuará para aquilo que a designei. Então quando eu lanço uma palavra para você, eu não volto atrás, aquela palavra se cumpre. Deus está dizendo. Amém. Então Deus falou: eu fiz uma promessa a teu pai. Eu falei com Abraão e disse para ele que iria abençoar a descendência dele, que ia fazer coisas extraordinárias. E aqui Deus está conversando com o filho de Abraão, Isaac. Isaac vai ouvindo aquelas palavras de Deus, e isso vai trazendo para ele uma segurança, porque nós só podemos estar seguros quando o Senhor fala conosco. Amém? Amém. Quando Deus fala conosco, então isso nos traz uma segurança muito grande. É preciso ouvir a voz de Deus, e Isaac ouviu a voz de Deus, e assim diz no versículo 4, olha quantas coisas boas. Deus fez a promessa a Abraão dizendo assim: olha, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Diga glória a Deus, irmãos. Então veja, porque Abraão, ele me obedeceu, ele obedeceu a minha palavra, obedeceu a minha palavra. Então aqui há um porquê. Deus está falando que vai dar vitória, que vai fazer crescer, que vai fazer prosperar, mas por causa desse segredo aqui, porque Abraão obedeceu a minha palavra.
guardou os meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas leis. Então, porque ele fez isso, eu vou abençoar, eu vou fazer algo grande, por causa da obediência. Então, se você quer crescer, se você quer progredir, prosperar, ser abençoado por Deus, obedeça a Deus, obedeça a voz de Deus. Quando o Senhor falar contigo, faça o que Ele está falando, e você será bem sucedido. Quando Isaac ouviu aquilo, a Bíblia diz aqui no versículo 6, Isaac, pois, ficou aonde? Em Gerar. Está vendo? Então, Isaac, você lembra que ele tinha ido até o rei dos filisteus, ele tinha ido até o rei dos filisteus, que era justamente nessa terra, Gerar. Ele foi falar com o rei dos filisteus. Quem era ele? Abimeleque. Então ele chegou para conversar com Abimeleque em Gerar, a terra dos filisteus. Olha só onde foi parar o Isaac, na terra dos filisteus. E Deus mandou ele ficar naquela terra. Fica nessa terra. A Bíblia diz que Isaac, pois, ficou em Gerar. Veja que Isaac, queridos, estava na terra dos filisteus. Os filisteus, para o povo de Israel, que povo era esse? Os filisteus? Inimigo. Era um povo inimigo. Era um povo que era contra o Deus Altíssimo. Era um povo que afrontava a Israel. E Isaac, ele vai para a terra dos inimigos. Ele se encontra naquele lugar, porque naquele lugar Deus queria exaltá-lo. Deus queria mostrar para o inimigo o seu poder através da vida de Isaac. E lá no versículo 12, por favor, versículo 12, vamos passar para o 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Por quê, irmãos? Quem está escrito aí? Porque o Senhor o abençoava. Que maravilha! Amém. Olha só, semeou naquela terra, lançou a semente na terra dos inimigos. Naquele lugar, Isaac, ele jogou a sua semente, e a Bíblia diz que no mesmo ano, não foi depois de muito tempo, mas no mesmo ano, ele recolheu quantas vezes mais? 100 vezes mais. 100 por 1. 100 vezes mais. Então ele planta uma semente e colhe 100. 100 por 1. Colheu 100 vezes mais. Foi isso que aconteceu na vida de Isaac. Foi isso que aconteceu na vida dele. Dentro daquele ano. Ele não teve que esperar o próximo ano. Mas a Bíblia diz que no mesmo ano, ele recolheu 100 por 1. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Ele colheu 100 vezes mais. Agora, o que chama a atenção é justamente o finalzinho desse versículo. Ele colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoava. Então veja que o segredo da bênção de Isaac, o segredo foi a obediência dele, por ter ouvido a voz de Deus quando disse: fica nessa terra.
Ele poderia ser rebelde e ir para um outro lugar, ou ir para onde ele queria ir, que era o Egito. Porque às vezes acontece isso, a pessoa não quer dar ouvido a Deus. Não, mas eu vou fazer do jeito que eu estou pensando, eu acho que é melhor, e aí não obedece. Mas ele não fez o que ele queria, ele fez o que Deus queria. E ele ficou naquela terra, plantou, e por causa da obediência, o Senhor o abençoou. A bênção veio de Deus, mas Isaac teve que provocar esse milagre. E provocou o milagre através da obediência. Quando ele lança a semente naquela terra, muitos olhavam e não acreditavam que ele iria conseguir colher, porque não era o tempo, a terra não estava boa naquele momento para plantar. Mas Isaac creu, Isaac confiou. A Bíblia diz lá no versículo 1: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Então havia fome na terra, havia dificuldade na terra, a coisa não fluía, a terra não brotava. Mas Isaac, queridos, ele creu na palavra de Deus, lançou a semente e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. Deus o abençoou. Creia que você também vai colher. Creia que Deus vai fazer você prosperar, progredir, tomar posse da vitória, acontecer algo novo, grande, maravilhoso na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus pode fazer coisas extraordinárias, igreja. Deus pode fazer você multiplicar. Deus pode fazer você prosperar ainda esse ano. Não é preciso esperar chegar o próximo ano para poder colher algo de Deus. O Deus que habita entre nós é o mesmo Deus que habitou com Isaac. O Deus que falou com ele é o Deus que fala conosco. Então você tem que somente crer. Meu Pai, eu creio que ainda esse ano, o Senhor vai me abençoar, como o Senhor abençoou a Isaac. Eu creio que o Senhor vai fazer também algo grande, mesmo que não seja da mesma forma que foi com Isaac, mesmo que não seja 100 vezes mais, mas se já for o dobro, se o Senhor me abençoar 2 vezes mais, já está de bom tamanho, não é? Já é bênção, 2 vezes mais já é bênção para mim. Agora, se for 100 também, glória a Deus por isso. Então Deus pode mudar a tua história, porque às vezes o homem olha o natural, a gente olha, sabe, o dia a dia, a crise, o momento do país, o momento do mundo, a gente olha assim, a gente quer olhar para estas coisas. E se não for abençoado, amém. E se não for agora, se o Senhor não der, continua firme. Tudo tem seu tempo. Mas temos que acreditar que é possível sair dessa situação, que é possível acontecer algo novo, porque Deus está no nosso meio. Diga glória a Deus, irmãos. Deus estava com Isaac. E ele diz aqui, olha, preste bem atenção no que ele diz. Versículo 13. A Bíblia diz assim: enriqueceu-se o homem aí é Isaac, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Escute bem, a Bíblia diz que Isaac, ele cresceu, ele prosperou, ficou riquíssimo. Então, quando a gente fala riquíssimo, a gente entende o quê? Que ele ficou mais rico do que o rico, não é? Porque uma coisa é, fulano é rico, e o Beltrano é riquíssimo, não é? Dá uma ênfase aí, a pessoa ela possui mais do que o outro. Fulano é feio, fulano é
feíssimo, horrível. Então você crê que ele é mais feio do que o outro que é feio, não é? Então a gente pode observar aqui na palavra que Isaac, ele não apenas ficou rico, mas ele ficou riquíssimo. O negócio é mais forte, irmãos, não é? O negócio é mais forte. Puxa vida, como Deus mudou a história. Isaac já era uma pessoa bem sucedida. É bem claro que Isaac, ele já possuía alguns bens, já era uma pessoa próspera, porque ele era filho de quem? Abraão era um pé rapado, por acaso? Abraão era pobre coitado? Claro que não. Abraão era um homem próspero também. Abraão era um homem abençoado por Deus. Deus o abençoou, e tanto que o Senhor disse: "Se tu uma bênção", falou para Abraão. Então Abraão, ele foi uma bênção, aonde passou, prosperou. Deus sempre estava com ele. Agora, Isaac tinha o pensamento de um homem de Deus, de visão. Um homem que ele tinha uma visão ampla das coisas. Ele sabia que o seu Deus era poderoso, como a própria Bíblia diz, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então imagina comigo, se um camarada, ele crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que ele pensa, ou do que o que ele pede, então, puxa vida, por que não acontecer? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Você é uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, você tem a sua vida, graças a Deus está tudo tranquilo, mas não impede você de querer muito mais, não impede você de desejar mais de Deus. Deus pode te dar muito mais, Ele pode fazer muito mais, não há limite para Deus. Então Isaac, ele era bem sucedido, mas ele queria mais. Eu quero crescer. Se Deus pode fazer muito mais, então eu quero esse muito mais. Porque tem aquele que já está, não é, acomodado, aquele que já está satisfeito. Não, o que eu tenho, já tenho isso, já tenho aquilo outro, então para mim está de bom tamanho, sabe? Até aqui já está bom demais. Amém. Se você crê dessa forma e quer assim, então que seja assim. Mas se o outro desejar muito mais, que muito mais venha em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aí diz a Bíblia, queridos, no versículo 14: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus e tinham o quê? Inveja. Dê uma paradinha aí. Veja que Isaac, ele possuía, a Bíblia diz, ele possuía ovelhas, bois, foi crescendo o seu gado, seus animais, suas posses, foi crescendo de tal maneira que os filisteus, os inimigos, passaram a ter inveja dele. Os inimigos passaram a ter inveja. Então veja, só por causa do crescimento de Isaac, Isaac cresce, Isaac prospera, aí os inimigos olham o crescimento dele, os inimigos olham que ele começou a crescer, prosperar, ficar rico, daqui a pouco riquíssimo, e aquilo espantou os inimigos. Porque quer ver você despertar inveja em alguém? Quer ver você despertar inveja? Comece a prosperar, comece a crescer, comece a mudar de vida, comece a ter posses, comece a evoluir. Conquiste isso, conquiste aquilo, mude para melhor,
que você vai ver muita gente olhando para você e começar a te criticar, a te perseguir, a lançar palavras negativas. Pessoas vão olhar para você e vão ver que você está mudada, que você mudou de vida, você agora está bem. Quando você estava mal, as pessoas olhavam para você, mas não te notavam muito, ou não se importavam quando você passava. Estava nem aí, porque a tua passagem ali, tanto fez como tanto faz, não influi nada, não altera nada. Mas quando você está bem, sabe, quando você está bem, se destacando, então os olhos começam a se dirigirem ao teu lado, as pessoas começam a olhar para você atravessado, começam a falar sobre a tua vida, alguém começa a se incomodar com a tua melhora. Você melhorou, você mudou, você cresceu, você agora está bem. Então os invejosos, eles vão começar a falar a teu respeito. E tem aqueles que simplesmente, que são usados pelo maligno, vão querer atrapalhar o teu crescimento. Isso acontece, irmãos. Isso acontece dentro de casa, isso acontece na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Às vezes está lá você trabalhando naquele setor, você está crescendo, aí você desenvolve, aí daí então você é promovido. Então você foi promovido, vai ter alguém que vai olhar para você e vai se achar mais capaz do que você. Alguém que vai começar a dizer ou para alguém ou para si mesma que era ela que deveria estar naquele setor, naquele lugar, naquele cargo, e não você, porque ela se acha mais capaz, porque ela diz, porque eu tenho mais tempo que ele ou que ela. Então a pessoa começa a julgar muitas coisas, mas tudo por causa da inveja que está no coração dela. Ela não aceita ver que você está no lugar mais alto. Mas é promessa de Deus. É promessa de Deus. Deuteronômio diz o quê? Estarás em cima e não embaixo. Serás cabeça e não cauda. É a promessa, meu irmão, para aquele que obedece. Porque Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, estatutos, juízos, e por aí vai. Então, em toda a promessa que ele faz lá, ele diz: você vai estar por cima e não por baixo, serás cabeça e não cauda. Então, isso é crescimento, isso é prosperidade, evolução. Você está indo de vento em popa, mas quando isso ocorre, alguém se incomoda. Alguém quer prejudicar. Vou fazer alguma coisa para atrapalhar ele. Vou fazer alguma coisa para paralisar ele. Eu vou fazer alguma coisa para ele perder aquilo que ele conquistou, para ver se cai para mim, para ver se o que ele conquistou passa para mim, porque eu sou mais capaz, porque eu sou melhor do que ele, eu tenho mais tempo, eu tenho mais experiência. Então a pessoa, ela começa a ter inveja. E os invejosos, eles se juntaram aqui, irmãos, começaram a falar entre si, começaram, a armar um plano para atrapalhar o Isaac. Isaac não fez mal a ninguém. Você percebe que Isaac, ele não fez mal a ninguém. Isaac simplesmente estava ali, plantando, fazendo a parte dele, crendo em Deus. Deus estava abençoando, não mexeu com ninguém, não procurou prejudicar ninguém. Mas os invejosos, eles pensaram: vamos prejudicá-lo. E olha o que diz aqui a palavra de Deus no versículo 15. E por isso, olha só, a inveja quando bateu no coração, porque ele cresceu, por isso, apenas por isso, lhe
servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha aí. Então veja que o que os inimigos fizeram, queridos. Eles entulharam os poços que os servos de Abraão tinham cavados, e ali tinha água. Os inimigos, quando viram Isaac bem, foram, se juntaram, pegaram terra e jogaram terra dentro do poço, ou dentro dos poços. Entulharam, irmãos. Imagina, entulhos. Pegaram e jogaram. Olha que maldade. Todos os poços, a Bíblia diz aqui, todos entulharam todos os poços. Prejuízo para Isaac, prejuízo. Ali estava a fonte de água, é dali que ele pegava água para tudo. Mas os inimigos fizeram isso. Então, quando a pessoa é do mal, quando a pessoa é maligna, ela faz de tudo, ela é capaz de tudo para te prejudicar, para tirar a tua bênção, para paralisar você. A pessoa quer que você fique paralisada, que você não cresça mais, que você retroceda em vez de avançar, porque você está avançando, mas a pessoa não quer que você avance, ela quer que você retroceda. Quanto mais para trás você andar, melhor para ela. Quanto mais você avança, pior para ela. É assim que ela pensa. Quanto mais fulano está avançando, está sendo pior para mim. Mas quanto mais eu atrapalhar a vida dela e ela andar para trás, vai ser melhor para mim. Então entulharam todos os poços. Sabe aquela expressão, talvez você já usou isso, quando a pessoa diz assim: fulano está colocando terra. Alguém já ouviu isso aí? Hã? Não tem isso? Fulano está colocando terra no negócio. Quer dizer, no projeto, fulano colocou terra. Está aí, literalmente. Colocou terra nos poços de Isaac, que pertenceram a Abraão. Agora ele herdou de seu pai esses poços. E os inimigos incomodados fizeram isso. Mas, meu irmão, uma coisa é certa: ainda que os inimigos façam de tudo para impedir teu crescimento, para impedir a tua prosperidade, o teu progresso, Deus falou que estaria com ele, não falou? Falou. Deus não disse que iria abençoá-lo. Deus falou: eu estarei contigo, eu vou te abençoar. Olha só, então a segurança de Isaac era essa. Por mais que os inimigos estivessem fazendo isso, mas era impossível os inimigos terem êxito, uma vez que Deus falou que iria abençoar. Então é impossível o plano do inimigo dar certo. Será que Deus teria seus planos frustrados porque os inimigos chegaram e entulharam os poços? Não, meu irmão, você pode jogar terra nos meus poços, mas o Senhor é capaz de me abençoar abrindo outros poços. E se nesse lugar você quiser me atrapalhar, eu vou para outro, em outro lugar Deus também vai me abençoar. Porque o Senhor disse: bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Significa que aonde formos, Deus irá nos abençoar. Deus não está preocupado com um lugar. Esse lugar não deu, ali vai dar. Se lá não der, eu vou para outro e lá Deus vai me abençoar. Mas que Deus vai me abençoar, vai. Tanto que a Bíblia diz aqui, queridos, no versículo 16, olha só, os inimigos sujos chegaram até o rei dos filisteus, Abimeleque, começaram a falar no ouvido dele: Abimeleque, manda esse camarada embora, tira ele do nosso meio, tira ele do nosso meio. Essas panelinhas que são feitas, às vezes, talvez você já foi vítima de uma coisa assim, não é? Alguém fez lá aquela panelinha a teu respeito, fizeram aquela reuniãozinha ali,
para te prejudicar e de repente até deu certo. Tiraram você de um setor, de um lugar, de uma empresa, enfim. Mas Deus não te abandonou e Deus fez você prosperar em outro lugar. Fez você crescer em outro lugar. O inimigo não conseguiu, paralisar a sua vida. E aqui eles fizeram isso. Olha o que diz, o 16. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Está vendo, queridos? O rei dos filisteus, o rei de Gerar, chegou para Isaque e disse: Isaque, vem cá, eu quero ter uma conversa contigo. Olha só, faz o seguinte, sai daqui, vai embora, porque você cresceu de tal maneira que hoje você é mais poderoso do que nós, Em outras palavras, quando você chegou aqui, você era uma pessoa, você era uma coisa, mas agora, quem olha para você, nota o teu crescimento, a tua evolução, a tua prosperidade. Você agora, ninguém te segura mais, rapaz. Aqui nós não temos oportunidade, aqui a gente está perdido, se você continuar aqui conosco. Então vai embora daqui, desaparece, você já é mais poderoso do que nós, você não precisa mais ficar aqui, sai daqui. Ele era rei, deu a ordem, e Isaque, sendo temente a Deus, ele obedecia também às autoridades. Isaque obedeceu, irmãos. Isaque foi expulso daquele lugar. Mas não esqueça, onde você for, Deus vai te honrar. O inimigo quis paralisar você, só porque você cresceu. Mas Isaque queria crescer mais, Isaque queria mais, cada vez mais. E aí, Isaque sai daquele lugar. A Bíblia diz no versículo 17: então Isaque saiu dali e se acampou aonde? No vale de Gerar, onde habitou. Então ele sai de Gerar, o centro de Gerar, e vai para o vale. Havia um vale ali perto, e ele foi para o vale de Gerar. Ficou lá no vale, habitou no vale, passou a habitar ali agora. Olha o que aconteceu, irmãos. E tornou, 18, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os nomes, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Que maravilha! Está vendo? Os inimigos fizeram aquilo ali, mas agora onde nós estamos, cavamos e o Senhor nos fez encontrar um poço de água nascente. Diga graças a Deus, queridos. Deus sempre nos abençoa. Deus sempre nos mostra uma fonte. Amém. Deus sempre faz acontecer. Amém. Uma porta se fechou, Deus vai abrir outra. Amém. É assim que funciona. Algo deu errado aqui, mas ali vai dar certo. Isso aqui nos mostra isso. Essa é a revelação da palavra de Deus. Quando uma porta se fecha, aqui são os poços entulhados, aí vem outra porta, melhor do que essa. Veja o que diz a Bíblia: encontraram aqui um poço, água nascente. Mas veja, irmãos, como é difícil às vezes ser homem de Deus, não é? Mulher de Deus. Às vezes você passa por tanta coisa. Poxa, olha aí que maravilha, consegui um poço novo com água, que felicidade. Aquilo trouxe felicidade, alegria para o coração de Isaque. Mas o inimigo não deixa de te perseguir. E mais uma vez, Isaque é perseguido. Olha o que diz o 20:
Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Olha só, irmãos, contenderam com ele. Quer dizer, os inimigos vieram contender com Isaque, já incomodar Isaque. Isaque está ali cavando poços e consegue achar, mas o inimigo vem para atrapalhar. Então você está lutando, você está na fé, você está fazendo por onde, está dando tudo certo, daqui a pouco vem um atrapalho, vem uma barreira, vem uma dificuldade. Aí você pensa: puxa vida, mais uma coisa, estava indo tudo bem. Essa é a nossa vida, irmãos. Mas não podemos parar, porque o Senhor disse que estaria comigo e que iria me abençoar. Amém? Amém. Ele falou que vai estar comigo, então Ele está comigo. Enquanto Deus estiver comigo, ninguém me segura. Podem até tentar, podem até pensar que estão conseguindo me paralisar, mas não vão conseguir. E aqui diz, olha só, versículo 21: então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Está vendo, irmãos? Mais um poço aberto, mais água e mais perseguição. Então tudo que Isaque está fazendo está incomodando o inimigo. Quando você faz, quando você está com Deus e faz, crendo, usando a fé, tendo aquela convicção, aquela certeza que a coisa vai, o inimigo sempre aparece para cutucar você, para incomodar você, para que você desista. O inimigo queria que Isaque desistisse. Sabe de uma? Eu vou desistir. Porque, puxa vida, estava lá, fizeram aquilo comigo. Aí eu vou, cavo um novo poço, aí vem os pastores de Gerar, me incomodam. Aí eu tenho que sair dali. Aí eu vou abrir outro poço, agora também por causa deste, vieram me perseguir mais uma vez. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Quantas vezes falamos isso? Não é? Estava indo tudo bem, eu estava em paz, agora aconteceu isso. Aí daqui a pouco você se levanta, começa a usar fé, começa a prosseguir, não é? Vai prosseguir na verdade, você começa a avançar, daqui a pouco você enfrenta mais uma barreira, aí pensa: eu não aguento mais, é muita coisa, é muita perseguição, é muita luta. Mas não, queridos, não desista, não olhe para trás, não pare no caminho, não pare. O Senhor quer que você avance. Ele prometeu que vai estar contigo, então Ele vai te abençoar. Uma hora ou outra vai acontecer, tem que acontecer, porque é a palavra dele que não pode cair por terra. E assim diz a palavra do Senhor, queridos, no versículo 22: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Diga glória a Deus. Viu o que ele disse? Ele disse: olha, o Senhor nos deu esse lugar, agora agora vamos prosperar neste lugar. Amém. Vamos prosperar na terra. Veja aqui, Isaque, ele estava com esse pensamento de prosperar. Já tinha se tornado o quê? Riquíssimo. Lá a Bíblia diz que ele já tinha se tornado riquíssimo. E o rei de Gerar, Abimeleque, tinha dito para ele: você já é mais poderoso do que nós. Mas o que Isaque está dizendo aqui agora? Prosperaremos na terra. Prosperaremos. Quer dizer, muita coisa vai chegar. Muita coisa vai chegar. Então veja que Isaque não estava limitado, irmãos. Ele não estava limitado no que ele já possuía. Ele disse: vamos prosperar na terra, vai vir coisa boa para a gente, muito mais vai chegar. E aí, se Deus ele pode dar mais, então por que não pedir mais? Se Deus é dono de tudo, por que não pedir para Ele, que pode fazer tudo por nós? Mas é a questão da fé, da crença, da convicção, da confiança.
em Deus. O que você possui, glória a Deus por isso, mas creia que o Senhor quer e pode te dar mais. Mas você tem que desejar: eu quero mais, eu quero mais, eu quero, sabe, eu quero realmente progredir, eu quero prosperar, não para fazer inveja a ninguém. Não é para fazer inveja, embora a inveja irá surgir, mas não porque você está provocando a inveja, mas porque é uma coisa natural. Isaac não provocou ninguém, mas a inveja veio porque é uma coisa natural. Sempre tem alguém que olha para a tua situação, para a tua vida e louva a Deus porque tudo está dando certo, e tem aquele que olha e fica chateado, revoltado por causa do teu crescimento. Tem aquele que, não é, fica feliz, e tem aquele que fica aborrecido porque você está crescendo. Aí ele diz assim, no 23: dali subiu para Berseba na mesma noite, e apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Veja aqui, Isaque, ele simplesmente recebe ali de Deus, o Senhor apareceu para ele e disse: não temas. Então veja, tudo isso tem acontecido contigo, toda essa perseguição, mas eu estou dizendo para você: não temas, não fique preocupado com ninguém não fique preocupado com a perseguição, com as dificuldades, com os inimigos, porque eu sou contigo. Amém, irmãos? Não foi isso que ele disse? Está aqui, o Senhor apareceu para ele e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei. Sou eu que estou dizendo que vou fazer na tua vida, então não fique preocupado. Deus manda dizer isso para você também, irmãos. Amém. Não temas, não se preocupe, não fique olhando a situação presente, porque talvez a situação presente para você não é a melhor, não é a boa, mas Deus está dizendo que vai fazer algo grande, que a boa vai chegar, que o momento bom vai chegar. Você não tem que olhar para o que está acontecendo agora, para esse momento. Olhe para o que Deus pode fazer, olhe para o que o Senhor pode realizar, olhe para o que Deus pode, sabe, fazer surgir na tua vida. Porque ele creu, Isaac creu, e você também tem que crer, em nome de Jesus. Aí ele diz aqui, olha, para a gente concluir, versículo 26: de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque, olha Isaque falando para Abimeleque, aquele que mandou ele embora: vai embora daqui que você está riquíssimo, você é poderoso. Expulsou ele, agora está procurando ele, irmãos. Olha só, disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Olha aí, irmãos, Isaque não entendeu. Como é que pode Abimeleque, o rei lá dos filisteus, agora está me procurando? Ele me expulsou de lá, agora está atrás de mim. O que é que você quer? Você me odeia, você me expulsou de lá, de Gerar. O que é que você quer agora comigo? Aí diz assim, olha, no 28: eles responderam: vimos claramente que o Senhor é o quê? É contigo. Está vendo? Os inimigos, aqueles que se incomodaram com a presença dele, estão dizendo para ele: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal,
como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o quê? O abençoado do Senhor. Está vendo, irmãos? O inimigo falando: olha, nós deixamos você em paz, não fizemos nada contigo, não faça nada com a gente não, fica tudo com medo. Não faça nada com a gente não. Tu és o abençoado do Senhor. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então veja como a coisa mudou. Veja a visão dos inimigos a respeito dele. Antes olhavam ele como um incômodo, não é? Como um incômodo. Você está incomodando a gente aqui, vai embora. Mas agora estão vendo ele como o abençoado do Senhor. Eles pensavam que Isaac queria prejudicá-los, mas não. Isaac era uma bênção. Não é que ele agora, porque eles estão dizendo aqui, ó, agora és o abençoado do Senhor. Agora não, ele já era o abençoado do Senhor. Mas para eles, na visão deles, agora ele era o abençoado do Senhor. Antes não. Antes era o enviado do inimigo. Antes era aquele que queria atrapalhar a gente. Mas agora não. Ele é o abençoado do Senhor. Versículo 30. Então Isaac lhes deu o quê? Um banquete, e comeram e beberam. Irmãos, Isaac está fazendo agora ali, dando a eles um banquete, botou comida na mesa, água, bebida na mesa. Todos eles comeram, beberam, encheram a barriga. Então veja, Isaac poderia tratar esses homens de outra forma, mas Isaac não quis pagar mal por mal, sendo perseguidores, caluniadores, malfeitores a seu respeito. Mas Isaac, em vez de fazer alguma coisa ruim, Isaac disse não. Isaac perdoou esses homens pelo que eles fizeram, e Isaac botou diante deles ali comida e bebida. Comeram e beberam. Olha só, o 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Está aí. Agora imagina os inimigos indo embora, saindo da presença de Isaac, de madrugada ainda, 4:30 da manhã, por ali, eles saindo e conversando a respeito de Isaac. Rapaz, o camarada arrebenta mesmo, o camarada é bom mesmo, viu? Poxa vida, você viu, rapaz? Quem era esse rapaz, hein? Quando chegou lá em Gerar, tinha alguma coisa, mas não era assim. Agora, tu viu lá, rapaz, como é que é? Viu lá o banquete, viu a mesa? Começaram a falar bem de Isaac. Já tinha outro pensamento de Isaac. Isaac deixou todo mundo embora em paz. Isaac não se aproveitou porque ele era agora poderoso para humilhar eles. Não foi para humilhar. E de uma forma indireta, Isaac chegou até a humilhar eles. Não com aquele objetivo, eu quero humilhar. Mas você entende o que eu quero falar? A respeito de colocar comida e bebida para o inimigo. Aquele que te perseguiu agora está comendo na tua mesa. Isso é forte, igreja. O que me perseguiu agora está aqui comigo, comendo da minha comida. Significa que você ainda vai pagar uma pizza para aquele que te persegue. Amém? Amém. Você ainda vai servir alguém que um dia te quis mal, alguém que um dia torceu para o teu fim, para o teu mal. Essa pessoa, não que você queira humilhar, mas de uma forma até natural. De uma forma natural, porque Deus pode proporcionar esse momento. De uma forma natural, aquela pessoa, ela tem que comer da tua comida. E você dizer, poxa, o mundo dá volta mesmo. Essa pessoa me fez tanto mal, sabe, fez tanta coisa, mas agora está aqui comendo na minha mesa. Que bom, isso é bom, irmãos, isso é positivo. Sabe, repito, não para você se gabar disso, não é? Se aproveitar disso para humilhar alguém e se sentir bem com essa humilhação. Não, de forma alguma. Mas você se sentir feliz,
por saber que aquele que um dia te perseguiu não te persegue mais, aquele que era teu inimigo não é mais teu inimigo, agora é até de repente até amigo, não é? Se não for amigo, mas pelo menos não quer mais o teu mal, não quer mais o teu fim. Então é isso que Deus pode fazer na nossa vida, em nome de Jesus. E para concluir, o versículo 32 e o 33. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Amém? Amém. Vieram dar notícia para ele: olha, aquele poço, porque até então estavam cavando o poço, esse último ali, eles estavam cavando, e aí eles continuaram lá cavando. Aí vieram dar notícia a Isaque: olha, achamos água. E aí a alegria tomou conta geral, graças a Deus. Achar água é a bênção que chegou.